Pedido de urgência é aprovado para a medida provisória que congela reajuste dos servidores públicos por causa da crise. Comissão de Educação aprova que alimentos para a merenda escolar sejam comprados da agricultura familiar. Termina segunda-feira prazo para emplacamento de cinquentinhas. E ainda o que acontece com quem é flagrado na lei seca. Também vamos conferir a emissão da nota fiscal aumenta na Paraíba e vamos mostrar por quanto tempo o consumidor deve guardar esse documento. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro e o Assembleia Notícias está começando. Bom dia, nós começamos conferindo as manchetes dos principais jornais de hoje do Brasil. Folha de São Paulo, Brasil perde selo de bom pagador e Dilma cobra CPMF. O jornal Globo traz em sua capa, Senado reduz peso da Petrobras no pré-sal. E o Jornal do Comércio de Pernambuco traz nota baixa, juros altos e risco de desemprego. Nós vamos conferir agora as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba. Jornal A União, Ministério da Saúde aponta Paraíba como primeiro em visitações. É uma referência ao estado da Paraíba que permanece na liderança no número de imóveis visitados por agentes de saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti. Manchete do Jornal da Paraíba, STF permite que Receita obtenha dados bancários. E o Correio da Paraíba traz como principal destaque: programa muda a declaração do imposto de renda. Ontem, 24 de fevereiro, foi comemorado o Dia do Voto Feminino. Nesse dia, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinava a lei que garantia o direito de voto às mulheres brasileiras. Essa data foi lembrada na Assembleia durante a sessão, que também aprovou o pedido de urgência para a medida provisória 242, que suspende os reajustes e promoções de servidores por causa da crise econômica. Um dia especial para as mulheres brasileiras. Foi assim que a deputada Estela Bezerra tratou o dia 24 de fevereiro, porque há exatos 80 anos elas tiveram o direito de votar reconhecido. Esse reconhecimento adveio de um movimento internacional sufragista. Inclusive o Brasil foi anterior à França, né? Então as mulheres no Brasil participam ativamente e efetivamente da política desde 1932, fazendo 84 anos. Ano passado a presidenta Dilma reconheceu a data como calendário nacional, mas infelizmente, se você observar o quantitativo da representação das mulheres em cargos de poder e de decisão no nosso país, nós ainda estamos subrepresentadas. Durante as votações, foi aprovado o pedido de urgência para apreciação da medida provisória, que possibilita ao governo do estado não conceder reajustes salariais no atual momento de crise. Na defesa da MP, o deputado Hervásio Bezerra demonstrou como nenhum estado do país tem conseguido reajustar salários em consequência da situação financeira. É uma conjuntura que nós torcemos para que o país saia da crise e que a Paraíba continue, o governador pagando em dia o seu funcionário, mas também não paralisando obras. O governador tem uma agenda aí vastíssima de inaugurações em todo o estado e vai continuar com toda certeza. O deputado Anísio Maia defendeu que o governador tem agido com responsabilidade. Dizem que o governo tem condição de conceder 1.000 reajustes nesta crise. Eu quero que provem, que mostrem os caminhos que nós não encontramos. À luz do orçamento não há, então devemos encará-la com realismo. Eu estou propondo apenas que ela não seja por tempo indeterminado e que tenha um prazo para ser reavaliada. Sugiro que de 6 em 6 meses se reavalie o quadro econômico do Estado para que possa discutir a sua validação ou não e discutir eventuais reivindicações. Lógico que sabemos que no momento nós vivemos um quadro muito difícil e que temos que tomar toda a precaução possível. A Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança realiza hoje, às 19h, na Câmara Municipal de Jacaraú, uma audiência pública para debater a segurança na região que compreende os municípios de Mamanguape e Guarabira.
A solicitação foi do deputado Anísio Maia. Já amanhã, sexta-feira, haverá uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente às 10 horas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cajazeiras. Será debatida a obrigatoriedade de realização do cadastro ambiental rural pelos agricultores paraibanos. Os trabalhos serão coordenados pelo deputado Jeová Campos. E por falar em comissões, a de Constituição e Justiça se reuniu ontem e apreciou 16 matérias. Entre os resultados, destaque para a proibição de cobrança de taxas extras para alunos com deficiência. Proibir a cobrança de taxas adicionais para crianças com qualquer tipo de deficiência em escolas públicas e privadas da Paraíba. Este foi apenas um dos projetos aprovados na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Existem algumas denúncias que escolas, principalmente de iniciativa privada, cobram taxas adicionais a famílias que têm crianças que são deficientes, né? E isso é abusivo. O deputado Ranieri Paulino, que é bastante atento a essa matéria, trouxe a esta casa uma lei que impede qualquer tipo de taxa adicional, porque é uma obrigação das escolas públicas e privadas lidar com a inclusão social a partir da deficiência e dessa diferença. Também entre as matérias aprovadas estão 2 honrarias concedidas à médica paraibana Adriana Mello, que foi a primeira do mundo a fazer a ligação entre o Zika vírus e os recentes casos de microcefalia. A médica vai receber as medalhas Epitácio Pessoa e Napoleão Laureano na próxima sexta-feira. Os projetos são do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, e do deputado Ricardo Barbosa. Hoje é uma figura mundialmente, universalmente conhecida e respeitada, notadamente da comunidade científica, uma médica paraibana, estudiosa, que se celebralizará, né, com esse estudo. Portanto, esta casa, numa conjunção de propósito do deputado Adriano Galdino e meu e de todos os outros, né, tenho certeza que quase todos os deputados estarão aqui para prestigiar, em um momento oportuníssimo, empresta a sua solidariedade a esse grande talento da Paraíba, que é a doutora Adriana Mello. E agora nós vamos ao plenário ao vivo para saber como é que está a ordem do dia para a sessão ordinária de logo mais. Quem tem as informações é o repórter Vanderlei Filho. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Cláudia. Pois é, aqui na sessão de hoje há cerca de 100 matérias que deverão ser apreciadas. Claro, a grande parte é de requerimentos, mas também há projetos de lei. E eu posso citar aqui alguns deles. Tem um de lei complementar do deputado Evásio Bezerra, que trata sobre a região metropolitana de Guarabira e dá outras providências também. Tem um da deputada Daniela Ribeiro, que trata sobre o cadastro de programas habitacionais do governo do estado da Paraíba, e também um do deputado Anísio Maia, que denomina a escola estadual Presidente Costa e Silva para Manuel Lisboa de Moura. O deputado Anísio Maia faz parte de uma corrente de pensamento que acredita que bens públicos não devem conter nomes de pessoas que fizeram parte da ditadura militar, como foi o caso do presidente Costa e Silva, e que esses nomes precisam ser modificados. Então tá aí, Cláudia, esses são alguns dos projetos. Vanderlei, obrigada pelas informações. E daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre o trabalho das comissões temáticas da Assembleia. Os deputados aprovaram um projeto que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Estamos conferindo aí um movimento intenso nesse momento no viaduto do Cristo Redentor. Nós voltamos em instantes. A Comissão de Educação se reuniu ontem e aprovou 11 projetos. Um deles prevê que a merenda escolar deve privilegiar a compra de alimentos direto da agricultura familiar. Dos 12 projetos apreciados pela Comissão de Educação, Cultura e Desportos na reunião desta quarta-feira, 11 foram aprovados. O projeto do presidente da comissão trata sobre a aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar para a merenda escolar. Dispositivo com um projeto de lei também acrescentando a obrigatoriedade de que o governo do estado também compre 30% da merenda escolar oriundo da agricultura familiar. Isso é uma maneira de fortalecer as cadeias produtivas e prestigiar a empresa que nos orgulha na Paraíba, que é a Emater, que é quem vai cuidar de um site para que faça as audiências públicas e editais de concorrência com o objetivo de a gente, toda a rede também estadual,
direcionar a compra a produtos oriundos da agricultura familiar. Também foram aprovadas a criação de um conselho antidrogas em todas as instituições de ensino do Estado e a entrada gratuita de estudantes da rede pública de ensino em museus e zoológicos da Paraíba. Resgatar a cultura, preservar a história do nosso Estado em museu, em zoológico, enfim, a nossa fauna, flora, é uma responsabilidade de todos nós. E é importante a gente estimular que a rede pública de ensino, já com a emenda supressiva, o ensino público, com estadual e municipal, tenha acesso de forma gratuita. Ora, imagina a gente trazer uma comissão de estudantes da rede municipal, suponhamos, de Picuí, para vir aqui no zoológico ter que pagar uma entrada para conhecer os animais remanescentes ainda de nossa fauna, né? Então, é esse com o objetivo que eu parabenizei a sensibilidade do deputado Anísio e aprovamos por unanimidade com essa emenda supressiva que seja estendido isso para toda a rede de ensino público. Termina na próxima segunda-feira, dia 29, o prazo para que os proprietários de ciclomotores, que são mais conhecidos como cinquentinhas, emplaquem seus veículos. Uma instrução de serviço do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba prevê que a fiscalização e apreensão desses veículos em situação irregular terão início em março. Mais de 17 mil cinquentinhas já foram emplacadas em todo o estado. Os proprietários que regularizarem seus veículos no prazo vão pagar apenas o licenciamento referente ao exercício de 2016, no valor de R$ 228,16. Eles terão também a isenção da cobrança referente a 2015. Depois do prazo, além do licenciamento atual, o dono deverá pagar também o valor do exercício de 2015, além de uma multa correspondente ao atraso. No início do ano, é praxe o aumento de ocorrências para o Corpo de Bombeiros. E o último fim de semana comprova essa máxima. A repórter Kátia Pinheiro tem mais informações. Nos primeiros meses do ano, o número de acidentes aumenta e, com ele, a demanda dos primeiros socorros. Só no último fim de semana, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 270 atendimentos. O maior número das ocorrências foi no serviço pré-hospitalar, com 134 registros, seguidos de 47 casos de busca e salvamento. A gente associa isso justamente ao período chuvoso. Então, nessa época, realmente é natural que ocorra um aumento desse tipo de ocorrência por conta do clima, da mudança de clima. Muito arriscado, muito perigoso mesmo. Tem que trabalhar com muita atenção, muita atenção. Para diminuir o número de ocorrências, os bombeiros dão algumas advertências para motoristas e motociclistas. A gente sabe que a visibilidade do veículo, do automóvel, ela é prejudicada. Então, se dirigir mais devagar, com mais cautela, prestar bastante atenção na questão dos semáforos, realmente respeitar a faixa de pedestre, e também alertar o pedestre que ele também tenha bastante cuidado, realmente certifique que o carro parou para que ele passe. Quando o sinal fechar também, certificar que o carro também parou para poder estar protegendo a sua vida e evitar esse tipo de acidente. Segundo a Tenente Isabel, um dos problemas enfrentados pelo Corpo de Bombeiros para o atendimento rápido às vítimas de acidentes, o combate a incêndios, a busca e salvamento, são os trotes, que em média ocupam 90% do atendimento do 193. O Corpo de Bombeiros recebe, em média, 2.200 trotes por mês. A gente pede realmente sempre a conscientização da população, que os pais orientem seus filhos, porque nós recebemos muito trote de criança, chega a dias que a mesma criança liga mais de 5 vezes, e isso atrapalha o nosso atendimento. E também realmente que a população ligue no caso realmente de emergência, que realmente seja o serviço do Corpo de Bombeiros, porque um dia você pode precisar do nosso trabalho, então nós precisamos da colaboração de vocês. Dentro de instantes, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa disciplina o uso de lan houses por crianças e adolescentes e ainda a importância de guardar as notas fiscais. Conferimos imagens do trânsito que flui bem nesse momento no cruzamento da Presidente Epitácio Pessoa com a Maria Caetano, no bairro de Tambalzinho. Nós voltamos já. Hora de conferir a previsão do tempo para hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. Em Mataraca, a previsão é de sol com nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 31 e a mínima é de 24 graus. Já em Juazeirinho, a previsão é de sol, também com nuvens ao longo do dia. À noite podem acontecer pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 31 e a mínima é de 22 graus. Em Serra Redonda, previsão de sol com nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima é de 24.
As lan houses já não são muito frequentadas atualmente, mas ainda assim, desde 2010, uma lei estabeleceu regras para proteger crianças e adolescentes. A ideia é evitar que elas fiquem tempo demais conectadas e também evitar a exposição a conteúdos impróprios. Foi-se o tempo em que as lan houses viviam lotadas de gente, mas desde que a tecnologia colocou o mundo na palma da mão, que os poucos estabelecimentos que ainda funcionam vivem assim, praticamente vazios. Antigamente, sim, eram mais procuradas. As crianças frequentavam as lan houses nos bairros e tinha uma procura muito grande. Já porque internet antigamente era difícil, hoje tem a maior facilidade a internet, no celular, nos tablets, as crianças acessam de toda forma. Todo mundo, na verdade. Todo mundo, na verdade, não é só criança, não. Mas os estabelecimentos que resistem têm que ficar de olho na legislação estadual. É que uma lei em vigor desde 2010 estabelece critérios para o uso de computadores em lan houses por parte de crianças e adolescentes. Entre as regras está a obrigatoriedade dos estabelecimentos manterem um cadastro atualizado de todos os frequentadores menores de 18 anos, como nome, endereço, data de nascimento e filiação. Já entre os que têm idade inferior a 12 anos, a permanência no ambiente só é permitida com o acompanhamento de um dos pais ou responsáveis. A Lei 9.314, a lei estadual, ela prevê que todos os empresários, donos de lan houses e congêneres, mantenham em seu ambiente luminosidade adequada, instalações físicas confortáveis para que as crianças e adolescentes permaneçam ali com um relativo conforto e que não possam permanecer mais de 3 horas conectados na rede mundial de computadores e que tenha nesse intervalo um descanso de 30 minutos. Isso visa, obviamente, proteger a saúde da criança e do adolescente que fazem uso desses equipamentos. E quem não cumpre a lei está sujeito a algumas sanções, como pagamento de multa. A lei estadual prevê que quem não cumpre, ela poderá incidir nas multas previstas no Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. São as penas de multas que podem resultar, inclusive, na suspensão do trabalho do estabelecimento comercial e até a cassação do seu alvará de funcionamento. Por isso, Antônio, que é dono dessa lan house no centro da cidade, prefere cumprir a lei, mesmo o público infanto-juvenil não ser exatamente com o qual trabalha. Aqui acessa poucas crianças aqui, mas quando as crianças frequentavam aqui, poucas crianças que tem que dizer isso, eu tinha que pegar os dados da criança, tudo direitinho, para se adequar à lei, e mesmo assim com a autorização dos pais. Você só aceitava se viesse acompanhado dos pais? Exatamente. E você acha importante essa medida? Eu acho sim, que deixa mais uma segurança para a própria criança e para a família. As fiscalizações da Lei Seca continuam punindo motoristas que insistem em dirigir depois de beber. Somente no último fim de semana foram 39 flagrados no bafômetro. Mas o que fazer depois que se tem a carteira apreendida numa blitz? Quem conta é Kátia Pinheiro. No último fim de semana, a Operação Lei Seca, na Paraíba, notificou 39 motoristas por dirigir embriagados. 27 carteiras de habilitação foram apreendidas. Nesse momento em que faz o teste bafômetro, ele pode ter a opção de recusar, amparado pelo artigo 277, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a recusa do teste, mas será notificado administrativamente. Essa notificação sai imputada a ele, o recolhimento da sua CNH, terá 7 pontos a menos na carteira, incorrerá também no processo de suspensão de por 12 meses, sendo assim condenado, né? E para quem faz o teste, com índices mínimos, né, de 0,5 a 0,3, esse é um índice administrativo, também incorrerá nas mesmas penalidades anteriores, ou o índice crime, acima de 0,34 adiante, que configura esse crime de embriaguez ao volante pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O motorista notificado por embriaguez pode resgatar a carteira de habilitação no dia seguinte, mas continua respondendo o processo, que prevê multa de R$ 1.915,40.
Ele também perde 7 pontos na CNH e, após o julgamento, poderá ficar 1 ano sem o direito de dirigir. A notificação gira em torno de 30 dias para ser confeccionada, propriamente dita, e no primeiro dia útil subsequente à fiscalização, ele pode direcionar-se ao Detran, né, fazer a posse de sua CNH, haja vista que já foi incorrido no processo de suspensão até que seja julgado, e o seu veículo, nas condições que foram apreendidas, né, ele vem regularizar aqui suas pendências, sanar os problemas, e assim será devidamente liberado com as devidas autuações. A Polícia de Trânsito adverte os motoristas sobre os riscos de utilizar aplicativos ou redes sociais para fugir da Operação Lei Seca. Existe uma lei do Código Penal, né, a 265, que versa sobre o desserviço público e contraformação, né, aos órgãos de segurança. É uma atitude criminosa. A gente orienta sempre as pessoas que, porventura, sejam convidadas a participar desses grupos, que façam suas denúncias ao Ministério Público ou à Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos para identificar quem são esses possíveis elementos que fazem esse denuncismo e orientando sempre que isso aí, em tempo, ajuda a atividade criminosa. Haja vista que em muitas nossas blitz podem passar ali naquele momento um criminoso, uma pessoa portando arma ou drogas. O programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física será liberado hoje no site da Receita Federal. Esse ano, o programa importará mais informações dos contribuintes da declaração anterior, de 2015. As pessoas que enviarem as informações nos primeiros dias do prazo terão a chance de receber a restituição, caso tenham direito nos primeiros lotes, que devem ser liberados a partir do dia 15 de junho. Tem prioridade ainda contribuintes com mais de 60 anos e quem tem alguma deficiência física ou mental ou doença grave. O prazo termina no dia 29 de abril. Continuamos falando de economia. Com a inclusão de novos segmentos do varejo, a emissão da nota fiscal eletrônica ao consumidor atingiu um novo patamar no primeiro mês desse ano na Paraíba. Mas durante quanto tempo esse documento deve ser guardado? Nós vamos conferir na matéria de Kátia Pinheiro. Danilo reconhece a importância de guardar as notas fiscais de tudo que ele compra. Todo estabelecimento, né, em si, que é registrado, tem CNPJ, tem inscrição estadual, deve fornecer, independentemente que o cliente peça. Então, eu acho que é uma obrigatoriedade em si entregar o cupom fiscal. Mas as notas fiscais devem ser guardadas por mais tempo. 3 meses no caso de notas fiscais de produtos e serviços duráveis. Já as notas de produtos e serviços não duráveis devem ser guardadas por 30 dias. A nota fiscal é o documento mais importante que o consumidor tem para provar a propriedade do produto. Nela, ela vem discriminando aonde ele comprou, o dia que ele comprou, o tipo de produto. Então, se esse produto vier apresentar algum defeito, aí sim, junto com a nota fiscal, ele vai poder reclamar e exigir o seu direito. E os tributos que são recolhidos, eles são revertidos de volta à sociedade através de escolas, de hospitais, creches, dentre outros. As empresas que não emitem notas fiscais podem responder pelo crime de sonegação de impostos. Essas empresas, elas podem sofrer multa e, inclusive, a pena de 2 a 5 anos de prisão. E o Assembleia Notícias vai ficando por aqui. Nosso trabalho também pode ser acompanhado na internet. O nosso endereço é al.pb.gov.br. Você também pode conferir no youtube.com/legislativopb. Daqui a pouco você acompanha aqui na TV Assembleia a sessão ordinária direto do plenário. Nós voltamos com a Assembleia Notícias amanhã, a partir das 8h30. Um bom dia e até lá.